noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tenda de Aruanda Novo Caminho. Boa noite, Nadir. Boa noite, Letícia. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tenda de Aruanda Novo Caminho. Enquanto a gente vai esperando o restante do pessoal entrar, já vamos pegar o nosso copo de água para que a gente possa receber todos os medicamentos, as vibrações que a gente necessita no dia de hoje. Já vou colocando aqui o título da nossa lição de hoje. Boa noite para quem entrou agora. Enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar e a minha colega também, a Bárbara, já vou dando alguns recados para vocês. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um espaço físico, né, em Uberaba, que é a nossa casa, onde acontecem os trabalhos, os passes, né? Esses passes acontecem todos os domingos, às 8h15 da manhã, e às quartas-feiras à noite, às 20h30, de 15 em 15 dias. No nosso Instagram tem o endereço, tem o calendário do mês também. Se vocês sentirem no coração que vocês precisam passar para tomar o passe, receber as vibrações, vocês serão muito bem-vindos. E amanhã também, dia 22, a gente tem a festa de ciganos, que vai ser às 20h30 também. É uma festa linda, cheia de alegria, cheia de boas energias, boas vibrações. Então, quem sentir no coração que precisa ir, vai ser muito bem-vindo. Eu vou pedir para vocês esperarem só mais um pouquinho, que a Bárbara ainda não conseguiu entrar. E já já a gente começa.
Bom, pessoal, eu acho que eu já vou começando. E aí, qualquer coisa depois a Bárbara entra pra gente continuar juntas, tá? Pra não passar muito tempo também do nosso horário aqui. Então, eu vou pedir para todo mundo elevar os pensamentos no Pai Maior, para que a gente possa agradecer por mais uma live, por mais um dia de estudo juntos, que possamos receber da espiritualidade maior tudo aquilo que a gente precisa para hoje, para nossa semana, para nossa vida, para o nosso crescimento, que através dessa live a gente possa aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e colocar em prática para que a gente possa seguir nessa caminhada evolutiva. E eu convido vocês a fazer daí também a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, hoje, a nossa lição é Bilhete Fraterno, do livro Segue-me, que a gente já estava estudando, né, nas outras semanas. Nessa lição, Jesus nos diz: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Disse Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 41. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo, ao companheiro necessitado que segue a retaguarda. Divide sem alarde as sombras de teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma pressa ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Deixa eu só aceitar a Babi aqui. Boa Oi, noite. boa Agora noite. eu consegui aqui, tive um probleminha técnico aqui, Eu mas tinha muito começado obrigado. para não Você já passar está muito tempo. valendo, e vamos continuar. Vou só continuar daqui e depois a gente conversa um pouquinho. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo, ao companheiro necessitado, que segue a retaguarda. Divide sem alarde as sombras de teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante
ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo, que é teu próprio ser imortal? Recorda o divino mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Maravilhoso. Essa lição, bilhete fraterno, acho que mexeu muito com a gente, né? Muito. Começando a falar sobre galardão. Qualquer que vos dê a beber o copo de água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá seu galardão, ou seja, não perderá a recompensa por serviços valiosos. Eu comecei pensando sobre essa lição, o seguinte: o primeiro mandamento de Jesus, amar a Deus. O segundo mandamento de Jesus, amar ao próximo. E aí, esse amar ao próximo, ele vem ditando lições para que fique mais fácil para nós compreendermos o que é estar mais próximo de Deus e mais próximo de Jesus. A primeira frase aqui é: meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ou seja, ele não espera de nós que sejamos santos. Agora, nós não podemos não se arrepender do erro. Jesus espera que a gente se arrependa e continue, siga em frente. E assim, Babi, aqui, essa lição trouxe muito forte para mim que Jesus realmente não espera que a gente seja perfeito, que a gente faça grandes coisas. Ele quer o mínimo, né? Ele quer pequenas atitudes no nosso dia a dia. E ninguém nasce sabendo isso, né? Essa lição me trouxe uma coisa muito importante, que às vezes a gente se cobra tanto, né? Nesse processo, na nossa caminhada, mas a gente precisa entender que cada um está no seu processo, cada um tem o seu momento evolutivo, né? Individual. E isso aqui é basicamente igual nós mesmos, né? A gente nasce como bebês e a gente só sabe chorar naquele momento. A gente não sabe falar, a gente não sabe pedir nada. Então a gente sabe muito pouco sobre a vida ainda. Assim como a gente também sabe muito pouco sobre os ensinamentos de Jesus naquele momento. Mas com o passar das semanas, dos dias, dos meses, dos anos, a gente vai melhorando, né? A criança passa a engatinhar, depois ela começa a falar algumas palavras, depois ela caminha, depois ela corre. E assim somos nós na caminhada evolutiva, né? Primeiro a gente estuda os ensinamentos de Jesus, escuta com atenção, e depois a gente começa a colocar isso em prática, para que a gente possa começar a correr mesmo nessa caminhada. Por enquanto a gente está engatinhando, outros já estão andando, e tá tudo bem, cada um no seu momento. O importante é, igual você falou, a gente começar, a gente dar o primeiro passo, né? É isso que Jesus espera. E dia a dia ir fazendo essas pequenas coisas que ele brilhantemente nos ensinou, né? Nessa lição, ele é como se fosse uma receita de bolo, né? Ele ensina bonitinho o que a gente precisa fazer. Só falta mesmo a nossa força de vontade, a nossa fé, a nossa caridade, né? Que é o que a lição trouxe muito forte para mim. Eu comecei falando sobre o mandamento amor ao próximo justamente por isso. Me veio essa receita de bolo, sabe? Me veio isso em mente, porque seria tão fácil se a gente conseguisse fazer essas pequenas coisas no nosso dia a dia para alimentar aí a nossa própria evolução, a nossa própria felicidade, a nossa própria esperança. Uhum.
teve um outro pensamento que me ocorreu aqui. Todos sabemos que a jornada humana é içada, ou seja, em grande quantidade, de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Que me remete? A nossa língua, os nossos pensamentos, traz para nós tantas coisas ruins que a gente nem imagina. Se a gente visse o invisível, a gente consegue emanar, falando mal do nosso vizinho, desejando mal para o nosso cliente, enfim, uma infinidade de coisas onde a gente julga, e tudo isso volta para nós com muita aflição e sombra. A gente precisa entender isso, que somos nós os culpados por muita aflição e muito sofrimento de nossas vidas. Nós Claro que causamos, existem as provas, mas a angústia, a aflição, muitas são causadas por nós mesmos. Pode falar. nós causamos nossas próprias dores, né, Babi? É igual a gente fala muito aqui nas lives, que a gente tem todas as ferramentas, né, que Jesus nos dá diariamente para que a gente possa caminhar no bem, para que a gente possa sair da escuridão, que a gente possa caminhar na luz. Mas às vezes a gente não quer enxergar aquilo naquele momento, né? A gente tá tão em desequilíbrio com nós mesmos, sem conseguir nos enxergar, sem conseguir ver o que está realmente acontecendo com a gente, que a gente se perde, a gente fica na escuridão. E é igual a gente sempre fala aqui, é por isso que é tão importante o autoconhecimento. A gente parar, pensar, refletir o que eu fiz naquele dia que não foi tão bom, que eu posso melhorar para o dia de amanhã, para mim, mas também para o outro, né? A partir do momento que a gente está fazendo mal para nós, a gente está fazendo mal para o outro também, porque a gente vive em sociedade, então todo mundo aqui serve de exemplo para o amigo, para o irmão, para o pai, para a mãe, né? Então, a partir do momento que você está tendo essas atitudes ruins, esses pensamentos ruins, você está se machucando, você está trazendo dor para você, mas você também está contribuindo para a dor do outro, né? Por isso que é muito importante a gente ter essa consciência do que nós estamos fazendo de bom, de ruim, para que dia após dia a gente possa melhorar um pouco mais, né? É aquele 1% a cada dia, não precisa dar o 100% todos os dias. É o que nós falamos no começo, Jesus não espera que sejamos santos do dia para a noite. E a gente está longe disso, né? Longe da perfeição. Mas ele quer esse 1% todo dia. Se hoje eu posso dar o meu 1%, maravilha. Se amanhã eu vou poder dar os 10, melhor ainda. E assim a gente vai na caminhada, né? Essa cobrança, às vezes interna, nossa, de preciso ser perfeito, eu preciso dar conta de tudo. Às vezes isso nos atrapalha mais do que manter a calma, manter o pensamento tranquilo, tentar, né, assim, manter uma boa vibração, do que ficar nessa loucura de, nossa, preciso conseguir fazer tudo, preciso, mas eu não ajudei aquele meu irmão, mas, sabe, a gente fica com a cabeça atordoada. Então, por isso que é muito importante. Eu até trouxe uma parte do Evangelho que fala sobre o que é a caridade, né? Que ela é pacífica, ela traz paz, ela não traz tumulto, revolta, não é nenhum sentimento de vibração negativa, de vibração baixa. São só coisas boas, né? Mas muitas vezes a gente acaba se atrapalhando aí, né? A felicidade de um é a felicidade de todos. Não é assim que a gente vê? Então, vamos lá. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão e amor. Ou seja, se os céus te pedem a solidariedade, a compreensão e amor, é o caminho para você mesmo, nós mesmos estarmos lá, né? É a receita que a gente precisa seguir
para a recompensa vir para nós mesmos. Essa lição diz muito sobre a nossa recompensa. A recompensa é de quem? É nossa. Depois ele diz aqui sobre a árvore: planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Ela dá o fruto no mesmo dia? Não, não dá o fruto no mesmo dia. Então, o passado é importante, que você plantou. E o futuro é a colheita. Então, se fizermos, tentarmos plantar a compreensão, a solidariedade, o amor hoje, colheremos amanhã de volta para nós mesmos a solidariedade, a compreensão e o amor, né? É o que você disse, nós precisamos uns dos outros. Se eu disser que não preciso de ninguém, eu preciso fazer minha própria roupa, minha própria casa, minha própria energia, minha própria comida. E não é possível. Somos um único sistema de seres humanos. Sim. E depois ele continua dando vários exemplos, né? Escrever alguma frase amiga que console o irmão infortunado. Então, às vezes a gente está no trabalho ou no estudo e a gente percebe que o nosso irmão está passando por algum problema, a gente sente que ele está mais triste naquele dia. E aí, às vezes, a gente para e pensa: o que eu posso fazer, né? Parece que não tem nada que eu possa fazer para aquele irmão, mas muitas vezes ele está precisando de uma pequena coisa, às vezes um recado falando: oi, tudo bem? Você não está sozinho, você tem a Jesus, Jesus te ama, eu também te amo, você está aqui com a gente. E é essa caridade, né? Da gente se colocar no lugar do outro, tentar enxergar o outro, que Jesus também espera de nós, né? Ao invés de só viver no egoísmo, na indiferença, vivendo olhando só para o nosso próprio umbigo, porque não é bem assim que a vida deve ser, né? A gente vive em sociedade justamente para isso, para um aprender com o outro. Então, se naquele dia o meu irmão tá triste, tá mal, eu posso fazer alguma coisa para ajudar ele. Às vezes não vai ser a maior coisa, né? Não vai ser espetáculos de grandeza, como ele fala na lição, mas vai ser o que ele precisa naquele momento, né? Vai ser um acolhimento, um apoio, um suporte, que muitas vezes é a única coisa que a pessoa precisa, né? Assim como traçar pequena explicação para a ignorância, oferecer uma roupa que você não usa mais para uma pessoa que não tenha, ou dividir uma comida que sobrou na sua casa com alguma pessoa da rua, né? Uma pessoa que às vezes você passa no semáforo e vê ali com vontade de comer, e aí você lembra: nossa, mas sobrou comida, às vezes a comida até fica estragada na geladeira e a gente não se atenta para essas pequenas coisas, né? Ai, tem um pouquinho de comida aqui, vou fazer uma marmita e entregar para alguém que precise na rua. São pequenas coisas que, às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente acaba não se atentando, né? Como falar um bom dia, dar um sorriso. Enfim, pequenas coisas, como a gente comentou, do dia a dia que nós poderíamos já estar fazendo, né, para melhorar em nosso processo evolutivo. São as mudanças de hábito, né, que nós precisamos para cumprir os mandamentos de Jesus aí. Sobre sorrir para os infelizes, que você falou aí, Vivi, eu fiquei pensando o seguinte: a felicidade não é deste mundo, mas a alegria é, né? Ao estudar e pesquisar sobre isso, pode ser que a pessoa fale: mas eu vou sorrir para um infeliz, eu vou ajudar o meu colega de trabalho a melhorar a própria sintonia, se eu também não estou feliz, se eu também não estou bem. Mas às vezes você pode usar da sua alegria, do seu sorriso, porque se a felicidade não é desse mundo, a alegria é. A gente não fala que a alegria é momentânea, é uma alegria hoje, uma alegria amanhã, ganhar um presente é uma alegria. Então, ok, vamos focar nisso. A felicidade a gente não está conseguindo alcançar, vamos focar na alegria. Vamos acordar com alegria,
tentar ajudar o próximo com alegria, dar o bom dia, né, que você disse, com alegria, com satisfação. O que isso vai trazer para nós? Paz no nosso coração. E quem sabe até a felicidade. Fiquei pensando sobre isso. Talvez a gente plante a alegria hoje para colher a felicidade amanhã. Mas o intuito é justamente esse, né, Babi? A gente alcançar a felicidade perfeita, completa, através dessas pequenas coisas, através do sorriso, através da alegria, da leveza, né, da fraternidade, para que a gente possa, no futuro, chegar à felicidade mesmo, né? Aqui de caridade moral, né? Porque muito se pensa sobre a caridade do que resta para nós, do que sobra para nós. Por exemplo, eu vi muitas reportagens falando sobre o Rio Grande do Sul, de pessoas que doam roupas ou sapatos sem condições de uso. Oh, peraí, o que você não quer para você, você quer para o outro? Então a gente precisa rever nossos conceitos. Ler de novo a Bíblia, começar lá do primeiro mandamento, começar a mudança de hábitos, porque como que nós vamos ter felicidade plena sabendo que nossos irmãos estão passando por aquilo, uma catástrofe natural? Não tem como ter a felicidade plena pensando na guerra que está acontecendo na Europa, em irmãos em sofrimento. Então, o que nós podemos fazer? A caridade moral. Ei, vem cá, vamos lá, vamos ajudar, vamos melhorar a sintonia, vamos tentar levar luz aonde você está vendo a escuridão. Porque todos nós temos a luz dentro de nós. Sim. Aonde Jesus mora? Pelo menos onde ele deveria morar. Dentro de nós, no nosso coração. Somos centelhas divinas, filhos do Criador, de Deus. Então, que entendamos a nossa luz e a gente pode espalhar aonde a escuridão, trazendo a caridade moral para a convivência nossa, humana. Eu acredito que Jesus, com todos esses ensinamentos, gostaria de atingir esse ponto fixo, de que a gente consiga a felicidade de um é a felicidade de todos, a caridade moral é tão grande quanto as outras caridades. O que nós não queremos para nós, nós não podemos querer para o outro. Então, se você está bem, muito bem, plenamente feliz, mesmo sabendo que há uma catástrofe no Rio Grande do Sul, que há uma guerra na Europa, é melhor se rever os seus conceitos como ser humano. Tem alguma coisa errada com a gente. E Né? sobre A isso que gente pode ler, reler, falar um monte de coisas aqui, mas se não atingir no coração das pessoas para a mudança de hábitos, nós não vamos chegar na felicidade plena que Jesus gostaria que chegássemos. Sim. E você falando sobre essa questão de cada um de nós termos uma centelha divina, né, dentro de nós, ou seja, cada um tem Jesus dentro de si. A partir do momento que a gente está fazendo mal para o outro, ou que a gente deixa de fazer o bem para o próximo, a gente está fazendo mal para Jesus, né? Até nesse capítulo do Evangelho, fora da caridade não há salvação, tem aquela parábola, né, do bom samaritano, onde Jesus mostra isso claramente para a gente. Quando ele divide, né, as pessoas do lado direito, aquelas que fizeram o bem, que deram água para quem teve sede, que deu comida para quem tinha fome, deu teto para quem não tinha onde morar, e do lado esquerdo as pessoas que não fizeram nada disso, né? E essas pessoas perguntam para Jesus: quando foi que o Senhor sentiu sede e eu não te dei de beber? Quando o Senhor sentiu fome e eu não te dei de comer? E aí Jesus respondeu, deixa eu só achar aqui. Em verdade vos digo,
Todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então, a partir do momento que a gente faz o bem para o próximo, a gente está fazendo bem para Jesus, né? E a gente está caminhando para a salvação, né? A gente está caminhando para a felicidade plena, para a eternidade, que é o que Jesus espera, né? O que ele quer de nós. E é muito importante isso também que você falou sobre o Rio Grande do Sul, só complementando um pouquinho sobre sermos exemplos, né? Que eu achei muito bonito a movimentação que existiu no Brasil inteiro em prol do Rio Grande do Sul, que foi uma catástrofe, né? Eles precisavam realmente do suporte, do apoio nacional de todo mundo. E esse suporte, ele não começou já com o Brasil inteiro. Começou com uma pessoa, né? Uma pessoa deu o primeiro passo. Por isso que é importante a gente fazer o bem sem olhar quem, sem ver quem a gente está ajudando. Se aquela pessoa foi boa, se foi ruim. Não, naquele momento aquela pessoa precisa de mim, então eu vou fazer o que eu posso por aquela pessoa, né? Aqui na lição ele mesmo fala: o rio é um conjunto de gotas preciosas. Para o rio ser o que o rio é, precisa de cada gota de água que está lá. Assim como aqui na nossa vida, né, na Terra. Para a gente construir a felicidade, para a gente viver em harmonia, para a gente estar bem uns com os outros, cada um precisa fazer a sua parte. E a parte de cada um é muito importante. Às vezes a gente se acha muito pequeno, né? Nossa, eu não sou ninguém no mundo, eu sou tão pequeno, sou cheio de erros, cheio de falhas, mas você é grandioso. Você é um filho de Jesus, né? Cada um aqui tem uma centelha divina, como você falou, Babi, e a gente tem uma luz imensa dentro da gente, que a gente pode, assim, realmente clarear escuridões enormes, né? Só basta a gente realmente entender e ter essa fé, né? Ter essa confiança em Jesus. Sobre as gotas, né? O rio é um conjunto de gotas preciosas. Eu já falei sobre essa parábola aqui em alguma live, mas vou repetir, porque eu acho que ela nos enriquece aqui. Tem aquela parábola que a floresta começa a pegar fogo, e aí ninguém faz nada. E o fogo começa a lastrar, lastrar, e o beija-flor, com seu biquinho mínimo, vai lá pegar a aguinha no rio, vai lá no fogo e joga. E aí o leão fala para ele: tá todo mundo rindo de você, beija-flor. Mas por que tá todo mundo rindo de mim? Porque você não vai conseguir apagar o fogo com a sua gotinha preciosa. Ele falou: pois é, mas se todo mundo colocar a gotinha preciosa lá, vamos conseguir apagar o fogo todos juntos. A floresta é de todos, não é mesmo? E veio essa palavra. E outra coisa sobre a gota, né? Com quanto uma gota pode fazer diferença? Uma gota misturada numa química, ela pode ser uma bomba, como ela pode ser um remédio. Então a gente precisa daquele pouquinho para virar uma multidão, que foi o que aconteceu aí a mobilização do Brasil inteiro em prol dos nossos irmãos que nesse momento estão passando por uma provação muito drástica, né? Sim. Bom, sobre as parábolas, vou dizer aqui sobre as parábolas do nosso texto. Recorda o divino mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma pobre viúva. O que acontece com a pobre viúva? Ela não tinha nada, ela tinha algumas poucas moedas. E ela vai até um templo religioso, nesse caso aqui uma igreja, e oferta tudo que ela tem. Ela não fica com nada. E assim um discípulo pergunta para Jesus: Jesus, como que nós vamos fazer? Essa viúva não tinha nada e nos deu tudo que ela tinha. Ele falou: nós não vamos fazer nada neste momento. Por quê?
A fé dela em Deus é tão grande que ela sabe que a recompensa virá. Isso é a fé. Não é dar o que nos está sobrando. Se nós temos o amor a ser alimentado dentro de nós, acreditar em Deus é dar tudo de melhor de nós, esperando que a recompensa virá também com tudo de bom e de melhor. A outra parábola é sobre a semente de mostarda, maravilhosa. Ele diz sobre a semente de mostarda. É a menor semente que existe, no planeta Terra. E Jesus diz que ela, depois de cultivada, ela vira a maior hortaliça de todas as hortaliças. A ponto de que ela vira uma árvore tão grande que ela é abrigo para pássaros. Então, dizendo novamente como uma coisinha, uma pequena atitude forma grandes legiões. A outra que ele traz aqui, Vivi, é a de uma dracma perdida, de uma moeda perdida, né? No tempo lá dos gregos, se chamava draga as moedas. Essa parábola, se não me engano, ela tinha 10 moedas. E aí ela perde uma moeda num tempo que eles eram muito pobres, que eles precisavam muito. E era assim, toda uma comunidade próxima. E aí ela perde uma moeda e entra em desespero e começa a procurar essa moeda, começa a varrer a casa, começa a orar e procurar e levantar os móveis que ali tinham, e ela acha essa moeda. Quando ela acha essa moeda, ela sai em toda a vizinhança gritando de alegria. Eu achei a minha moeda. E todos da comunidade ficaram felizes, alegres também. Por quê? Se a vizinha passasse fome, que alegria eles iam ter. Olha como eles poderiam, como nós, né, deveríamos agir. Jesus deixou claro, para mim está claro, né? Não precisa ser um fenômeno para entender o quão pequenininho pode se tornar grande para todos nós, em felicidade, em alegria, em prosperidade, em paz. Tanto se fala em paz, né? A gente não tem a paz sem ter a esperança. Tanto se fala em fé sem falar sobre a mudança. Então, essa lição, para mim, é sobre isso. Sim. E um pouquinho antes dessas lições que você falou, Babi, ele fala essa frase, né? A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Então, nós, dentro de cada um de nós, né, a gente tem esse sol enorme que todos os dias a gente pode emitir esses raios, né? A gente pode emitir um pouquinho dessa centelha divina que tem dentro de cada um de nós, né? É importante a gente usar essa fraternidade, essa caridade inata que nós temos em prol de nós mesmos e em prol de toda a humanidade, né? O que é bom a gente parar de vez em quando e pensar o que de diferente eu estou fazendo para a humanidade. O que todos os dias eu estou fazendo de diferente? Eu acho importante a gente parar para pensar isso. É igual a gente comentou a lição toda. Não precisa ser uma coisa grandiosa. Nós não vamos construir um castelo de uma hora para outra, né? Mas de tijolinho em tijolinho, a gente pode ir criando, né, esse edifício, esse castelo, né, que representa as nossas conquistas diárias, né, a nossa conquista evolutiva. E é muito importante cada tijolinho que a gente constrói. Igual eu falei mais cedo.
1% é muita coisa hoje. Tem gente que não está fazendo nada. Tem gente que não está nem pensando em dar o primeiro passo. Então, nós que estamos aqui, que estamos buscando melhorar, que estamos dando o primeiro passo, a gente já está fazendo muita coisa. E isso também precisa ser reconhecido. A gente tem que celebrar nossas pequenas conquistas. Igual você falou, Babi, a alegria tem que estar presente, tem que estar dentro do nosso coração. E todos os dias a gente celebrar um pouquinho essa conquista. Hoje eu consegui fazer a diferença na vida do meu irmão. Celebre isso, fique feliz, agradeça a Deus pela oportunidade que você teve naquele dia, porque isso está te aproximando cada vez mais da felicidade plena, está te aproximando cada vez mais de Jesus. Então, a gente precisa celebrar, sim, as nossas pequenas conquistas, né? Ao invés de só ficar reclamando, e eu não consegui fazer isso hoje, eu não fiz isso, eu deixei de ajudar aquele irmão. Tá bom, hoje você errou, mas amanhã você pode fazer a diferença, né? Amanhã você pode dar o seu 1%. Então, é nisso que eu me apeguei bastante nessa lição, da gente dar o primeiro passo, da gente começar essa caminhada da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo, dia a dia. Se hoje for o primeiro dia, maravilha, que a gente tenha conseguido tocar o coração de todo mundo para que hoje seja o primeiro dia de muitos que estão pela frente ainda, porque é um processo longo, né? A gente está longe ainda da perfeição, mas o primeiro passo é o mais importante. A força de vontade, a vontade de fazer diferente é o mais importante, é o que Jesus espera de nós. Que me chamou muita atenção nessa lição é como é isso que você disse, ponto principal, e como ele traz a simplicidade da caridade moral, né? O quanto é simples você ouvir um amigo, ou você dar um conselho mais alegre, ou você estar próximo no momento que ele se sente sozinho, e com um pão a um faminto, não é nada grande, né? A lição fala o tempo todo como que uma coisinha pequena se torna uma grande legião, uma grande felicidade, uma grande raiz, uma grande árvore bem plantada. O 1%, muito importante. Tem uma história de Eurípides Barçanufo, que ele chega um pai de família para ele e fala: ó, seu Eurípides, eu não tenho o que comer essa semana, eu estou sem emprego, sem trabalho. Acontece que o Eurípides também não tinha nada para dar. E aí, nesse momento, ele tem uma intuição, nosso corpo é 70% água, certo? A doutora pode corrigir a gente aí. E ele tem uma intuição. Ele diz: ó, você tem água lá na sua casa? Tem. Então você vai colocar uma jarra no centro da mesa, um copo para cada familiar, e vocês vão orar, pedir o emprego e ao alimento, que aquela água alimente vocês nesta noite. E assim o homem fez, com tanta fé que eles foram dormir como se eles tivessem se alimentado naquela noite. E no outro dia, o homem, com tanta esperança, saiu para buscar o emprego. E na primeira porta que ele bate, ele consegue o emprego. E aí ele volta, né, para Eurípides Barçanufo. Desculpa, é Bezerra de Menezes essa história, perdão. Ele volta para Bezerra de Menezes e pergunta: o senhor fez alguma coisa lá na minha água? Porque deu tudo certo, minha família se alimentou dela, eu consegui um emprego. Ele disse: não fiz nada. Acontece que você acreditou no amor e se alimentou dele. A sua fé te levantou. Então, como nós
podemos ser caridosos ao falar da força que o outro tem, ao falar do poder de ação que o outro tem, né? Se nós formos mais entusiastas em querer a felicidade do nosso próximo, ali, ao invés de olhar só para a nossa felicidade, de pensar só nos bens materiais que vamos deixar aqui quando a gente se for. São as primeiras coisas que nós deixamos. Inclusive, quando a gente faz a passagem, nem a roupa que eles nos vestem, ninguém pergunta se é aquela roupa que você gostaria de usar. Então, será que está valendo a pena só correr atrás dos bens materiais e não olhar para a sementinha aqui da mostarda, plantar a sementinha da mostarda para que ela vire uma grande hortaliça? Acho que é isso. A lição fala sobre isso, Vivi. Sim. E só complementando, Babi, isso que você estava falando sobre a caridade, né? Que a caridade é pacífica, né? Aquilo que eu tinha falado mais cedo também. Eu queria só ler um pedacinho sobre o Evangelho, que fala sobre. Ele descreve o que é a caridade. A caridade é paciente, é branda e benfaceja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aqui, quando eu li isso, eu parei para pensar também que muitas vezes a gente faz a caridade, mas às vezes a gente faz a caridade esperando alguma coisa em troca, né? E aqui deixa muito claro que a caridade não se enche de orgulho. E quando a gente espera algo em troca, a gente está sendo orgulhoso, né? Deixou de ser caridade. Quando a gente não faz com amor, quando a gente não realmente faz a caridade propriamente dita, de nada vale. Não importa se você doou uma cesta básica por semana para uma família que precisa, se você não fez com amor, aquilo ali não importa. Não é o que Jesus espera. Então a gente precisa fazer a caridade, mas com vontade mesmo, sabe? Realmente com amor no coração, amando ao próximo, respeitando as fragilidades do próximo. Se naquele momento ele fez uma coisa que você não gostou, perdoe, porque isso é bom para você, é bom para nós e é bom para o outro também, né? Quando a gente faz o bem, como a gente falou mais cedo, a gente está fazendo bem para nós, mas estamos fazendo bem para o próximo. Então, eu quis trazer isso porque acho que a gente precisa também falar sobre isso, né? Que não adianta fazermos várias coisas, ajudarmos várias pessoas, se não for de coração, se realmente não for com caridade mesmo. Em várias lições que a gente lê aqui na live, Jesus sempre repete sobre isso, que faça caridade pela caridade e paciência, que a recompensa é Ele quem vai nos dar, que a recompensa há de vir, só que dele, né? Não vai vir como um bem material, não vai vir como, às vezes, um nem muito obrigado, você não recebe e está tudo bem, porque a caridade pela caridade é você está fazendo por Jesus e a recompensa vem dele. Me parece simples falando, né? Agora a gente tentando mudar aí os nossos hábitos, pequenos hábitos diariamente, a gente sabe que não é fácil, que nós temos muito ainda o que aprender, muito o que caminhar como seres humanos, mas tentar, acredito que tentar já é o grande 1% aí, você Com disse, né? certeza. E só para finalizar, né, essa última frase, que essas últimas duas frases da lição, eu acho que encerra, assim, de uma forma brilhante tudo que a gente falou.
Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Então, que através dessa lição a gente possa ser o beija-flor que estava apagando o fogo da floresta, né? Isso. Que somos pequenos, somos errantes, ainda temos muito que aprender, mas se a gente jogar um copo de água fria nessa maldade, em tudo de ruim que a gente vê, né, ainda nessa existência, a gente vai estar fazendo muito. Então, que a gente possa realmente dar essa contribuição, né, para a humanidade. Copo de água fria me veio, Vivi, um outro significado também, para a gente encerrar, e eu queria ter dito isso, esqueci. Ele me veio também, quando você está numa discussão calorosa, ou quando você está muito nervoso, ou quando você acabou de receber uma notícia ruim, as pessoas vêm com um copo de água para você se acalmar. Eu fiquei pensando sobre isso, mas qual é o remédio real que esse copo de água fria vai fazer? Quando você está numa discussão, quando você está nervoso, quando você está apático por uma notícia ruim, e ele é o significado disso, de um copo de água fria, você vai parar para prestar atenção naquela água. Consequentemente, você vai mudar a vibração, mudar o pensamento e vai funcionar, ou se acalmar, se abrandar, pensar melhor. Olha como a importância do copo de água fria, que pode ser tudo isso que nós falamos sobre a caridade moral, mas que pode ser também um acalento, um se preocupar com o próximo. Essa lição é realmente fantástica. Sim. E eu queria te agradecer, Babi, pela companhia, pelas trocas. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Que a gente possa ter aprendido um pouquinho mais junto sobre isso, sobre a caridade, sobre o amor, sobre a fé, né? Que é o que a gente está aqui toda semana buscando juntos aprender, né? Obrigada por todo mundo, boa semana. Muito obrigada, uma boa noite. Vivi, é sempre uma honra aprender um pouquinho aqui junto com você, viu, minha Eu irmã? que agradeço. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, gente. Com Deus.